Fala galera, sabe aquela sensação de terminar um jogo e perceber que as respostas nunca terminam? Ou nunca vieram, não é mesmo? Hoje vamos relembrar junto um dos mistérios ou de alguns jogos que nunca tiveram sua história inacabada, não é mesmo? Bem, vamos lá. Hoje eu quero mergulhar com vocês aí um pouquinho sobre uns jogos, algumas franquias que tem alguns debates sobre como seria, o que aconteceria, o que deixa uma dúvida. Até hoje, como seria um fim ou como seria uma timeline, por exemplo, como seria a junção de vários títulos do jogo. Então, vamos lá. Eu vou citar alguns exemplos aqui, você me comenta aí se você já sabe alguma coisa sobre isso, tem alguma notícia sobre esses jogos. O primeiro dele é o Half-Life. Quem nunca quis saber como realmente termina a saga do Gordon Freeman? No último episódio nos deixou um cliffhanger épico e até hoje os fãs aguardam um desfecho dessa história. Não sabemos sobre um Half-Life 3. O 2 não deixou um fim, foi uma história totalmente apartada. Então, que explique como termina a história de Gordon Freeman, galera. Bem, mais um exemplo 2 é um Silent Hill, uma beta. O que podemos dizer é que o Silent Hill foi um jogo cancelado antes de nascer. Infelizmente tivemos um teaser jogável no passado que marcou, todo mundo tava com esperança desse jogo ser um incrível. Porém o jogo foi cancelado depois dessa teaser. As perguntas seriam para onde as histórias iriam, como que elas continuariam. Existem várias conversas, mas nunca saberemos. Final Fantasy VII ou outros RPGs, tá, galera? RPG é um bom tipo de jogo que adora ficar em mistério. Mas falando do Final Fantasy VII, tem uma história, tem uma excelente história. Porém, muitos personagens ficam meio do nada ali aparecendo, ou não tem toda a sua explicação. Os spin-offs foram feitos, remakes foram feitos em novos consoles com novas tecnologias e tudo para tentar preencher isso, mas não adiantou muito, ainda tem muita coisa para ser explicada. Afinal de contas, é Final Fantasy. E o mais famoso aqui, um dos mais famosos, porque Final Fantasy é muito famoso, é o Zelda, The Legend of Zelda. Vimos vários jogos do Zelda sendo lançados, vários jogos incríveis, porém existe uma timeline. E qual é? Como ela fica? Qual é o primeiro jogo? Qual é o segundo? Como se encaixa? São várias teorias e especulações sobre como cada jogo ali da Zelda se conecta, mas não temos uma confirmação da fabricante Nintendo. E ela adora isso e adora alimentar isso e deixa seguir, né? É isso que ela quer. Bem, mas fica a pergunta: por que esses mistérios sempre levantam a gente? Por que a gente sempre quer falar deles, não é mesmo? Por que a gente gosta ainda desses jogos incríveis? Bem, o que acontece, e é uma teoria que eu tenho, é que, na minha opinião, depois de investir tanto tempo em uma aventura, em um jogo, por exemplo, Final Fantasy, jogo incrível, a gente investe muitas horas jogando ele. A gente quer saber cada detalhe, tudo. Afinal de contas, quem nunca ficou tentando por horas e horas platinar
um jogo para descobrir tudo. Imagina quando tem um mistério que não tem resposta, não é mesmo? Aí a gente vai atrás tentando achar alguma coisa, uma teoria, uma pista, junto com a comunidade e faz isso crescer e você gastou muito tempo nisso. Então isso já junta numa outra questão, porque as empresas gostam disso. Por causa disso tudo, né, galera? Então, quando você gasta muito tempo, quando a comunidade está viva por anos, falando daquele jogo, falando daquele tema, por causa de uma resposta inacabada, uma dúvida que ficou, ela tem um jogo sendo falado por muito tempo, ainda mais na internet nos dias de hoje. Então, os jogadores como nós ficamos sonhando por uma resposta, ficamos sonhando por minha teoria estava certa, e às vezes nunca vamos saber, mas é isso. Então, por isso que temos muitos mistérios não resolvidos nos mundos de videogames. Eu acho que essa é a minha opinião, tá? Comenta aí um jogo que você não teve resposta, um jogo que você tem um mistério aí, qual é um jogo que você sempre quis saber alguma coisa em especial. E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para ver mais conteúdo sobre os jogos e gameplays que estão ocorrendo. Logo mais, falta um mês pro BF6 e aí teremos muitas gameplays no BF6. Valeu, galera, falou!